Quando pensamos no Mato Grosso, a mente viaja para imagens de vastidão e força. Vemos os campos de soja que se estendem até o horizonte, alimentando o mundo, a imponência do agronegócio que move a economia do país. Vemos a beleza selvagem e intocada do Pantanal, um santuário de vida pulsante, com suas onças pintadas e jacarés que repousam sob o sol. É a imagem do celeiro do Brasil, uma terra de trabalho duro, de progresso e de uma natureza exuberante que encanta e fascina. A mídia nos mostra um estado de superlativos, um lugar de riqueza e de oportunidades, um paraíso para o ecoturismo e um pilar para a nação. Uma terra que parece totalmente dominada pela lógica da produção e pela beleza visível de sua fauna e flora. No entanto, esta imagem, embora real, é perigosamente incompleta. Ela ignora o fato de que o Mato Grosso é, em sua essência, uma fronteira. Uma fronteira não apenas entre o Brasil e outros países, mas entre a civilização e um mundo muito mais antigo, selvagem e indomável. Sob a fina camada de plantações e cidades, existe um território vasto e inexplorado, regido por leis que não foram escritas por homens. Aqui, a natureza não é apenas um cenário, é uma entidade consciente, e a história não está confinada a museus, mas sim impregnada no solo, nos rios e nas sombras que se movem na beira da mata. O silêncio das longas estradas e a escuridão das noites pantaneiras guardam segredos que o progresso não conseguiu apagar. A verdadeira alma do Mato Grosso não está nos noticiários econômicos, mas nas histórias sussurradas ao redor de fogueiras, nos relatos de peões, ribeirinhos e indígenas. São narrativas que falam de um terror primitivo, nascido do choque brutal entre o homem e a natureza, da ganância dos primeiros exploradores e da fúria de forças ancestrais que se recusam a ser subjugadas. São lendas de criaturas que se escondem sob a terra e nas águas, de fantasmas presos a estradas solitárias e a locais de injustiça, e de guardiões da mata que cobram um preço de sangue pela destruição de seu domínio. Essas são as histórias que a mídia nunca mostrou, o lado sombrio de uma terra que ainda pulsa com uma magia antiga e aterrorizante. Hoje, nossa expedição nos levará para o coração deste Mato Grosso oculto. Vamos desvendar 5 lendas que revelam a verdadeira face deste estado. Um lugar onde a civilização é apenas uma visitante, e a natureza ainda reina com um poder absoluto e por vezes mortal. Viajaremos por rios urbanos que escondem monstros, estradas assombradas por noivas perdidas, igrejas que ecoam os lamentos da escravidão, fortes esquecidos no meio da selva e matas protegidas por uma fúria sobrenatural. Cada história é um fragmento da alma selvagem do estado. Um aviso de que, em um lugar tão vasto, o homem é pequeno e sua arrogância pode ter consequências terríveis. Esteja preparado para uma jornada que vai além do que você conhece. As lendas do Mato Grosso não são contos para adormecer crianças. São relatos viscerais, nascidos da experiência e do medo real daqueles que vivem em uma terra onde o inexplicável é parte do cotidiano. Por isso, sente-se, respire devagar, escute atentamente e veja se consegue suportar o terror urbano. Antes de adentrarmos na escuridão, comente abaixo se você é do Centro-Oeste e qual é a lenda mais assustadora que seus avós já contaram. Queremos conhecer os segredos que sua região esconde. E se você tem a coragem necessária para explorar as fronteiras mais sombrias do Brasil, este é o seu canal. Inscreva-se e ative as notificações para não perder nenhuma de nossas expedições ao desconhecido. A cada vídeo, provamos que o verdadeiro Brasil, com seus mistérios e terrores, é muito mais fascinante do que a imagem que nos é vendida. Sua presença nesta jornada é fundamental, pois o caminho que se segue é escuro e cheio de perigos. E nosso primeiro encontro com o inexplicável nos aguarda sob as ruas da própria capital, Cuiabá. Nossa primeira parada nos leva para debaixo do asfalto da capital. Cuiabá, em um lugar onde o terror não vem do além, mas das profundezas da própria terra. O Córrego do Pari, um curso d'água que serpenteia pela cidade, é o lar de uma das lendas mais viscerais do estado. A região, já conhecida pela presença de sucuris gigantes e por um solo instável e alagadiço, deu origem à história de uma criatura criptozoológica conhecida como o minhocão. Diferente de um fantasma ou espírito, o minhocão é descrito como uma força da natureza, uma entidade colossal, uma espécie de serpente ou minhoca pré-histórica, com um casco couraçado e presas afiadas. Dizem que ele vive em túneis subterrâneos que ele mesmo escava sob o leito do rio, uma besta faminta e territorial que vê a cidade acima como uma mera perturbação em seu domínio aquático. O terror do minhocão reside em sua invisibilidade e em seu poder de alterar a própria geografia.
Pescadores e moradores das áreas ribeirinhas contam histórias passadas de geração em geração sobre fenômenos que a geologia não explica. Tremores de terra súbitos e localizados que sacodem as casas. O surgimento da noite para o dia de imensos buracos e fendas nas margens do córrego, como se algo tivesse devorado a terra por baixo. O som mais temido é o de um estrondo surdo e profundo, vindo das profundezas, como o de um túnel desabando. E há os relatos de desaparecimentos de animais de grande porte, como capivaras e até bezerros, que se aproximam demais da água e são puxados para baixo por uma força invisível e avassaladora. A lenda do minhocão transforma o solo sob os pés em um território hostil, um lembrete aterrorizante de que, na vastidão do Mato Grosso, talvez não sejamos a espécie dominante. Deixando a ameaça subterrânea, pegamos a estrada para o nosso segundo mistério, que assombra o asfalto solitário da MT-010, a Estrada da Guia. Esta rodovia, que liga Cuiabá a um de seus distritos, é como muitas outras do interior do Brasil, longa, mal iluminada e com um histórico trágico de acidentes fatais, especialmente durante a noite. É neste cenário de escuridão e perigo que surge uma aparição clássica do folclore brasileiro, mas com uma roupagem local e particularmente melancólica. É a noiva da Estrada da Guia. A lenda conta a história de uma jovem que, no dia mais feliz de sua vida, sofreu um acidente de carro fatal enquanto se dirigia para a igreja onde seu noivo a esperava. Incapaz de aceitar seu destino e de completar sua jornada, seu espírito permaneceu preso àquela estrada, condenado a repetir eternamente sua última e trágica viagem. O encontro com a noiva é um rito de passagem macabro para muitos motoristas que cruzam a estrada na calada da noite. Eles relatam ver, no acostamento, a figura luminosa de uma mulher vestida de noiva, acenando por ajuda. Movidos pela compaixão, eles param. A mulher entra no carro, sempre em silêncio. Quase imediatamente, uma onda de frio intenso e anormal toma conta do veículo, arrepiando a pele e embaçando os vidros. É quando o motorista, perturbado, olha pelo retrovisor e se depara com o horror. O banco de trás está vazio. Em outras versões, ele vê o rosto da noiva se transformar em uma caveira com olhos vazios, um instante antes de ela desaparecer. Frequentemente, o encontro é seguido por uma falha mecânica súbita, ou um quase acidente, deixando claro que a noiva não é apenas uma aparição triste, mas um presságio mortal, um aviso de que aquela estrada reclama vidas, e ela pode ser a próxima isca. Retornamos a Cuiabá para nosso terceiro mistério, que habita as paredes sagradas de uma das construções mais antigas e importantes do estado. A Igreja do Rosário e São Benedito. Erguida no século XVIII, em pleno ciclo do ouro, esta igreja barroca é um tesouro da arquitetura colonial. No entanto, sua beleza esconde uma história de segregação e sofrimento profundo. Ela foi construída por e para a população negra da cidade, incluindo milhares de escravizados, que eram proibidos de frequentar os mesmos templos que a elite branca. Era um refúgio de fé, mas também um lembrete constante da injustiça brutal que definia aquela sociedade. E é a memória dessa dor que, segundo a lenda, se recusa a abandonar o local sagrado, mesmo séculos depois. Acredita-se que os espíritos dos escravizados que dedicaram suas vidas miseráveis para erguer aquele templo, e que muitas vezes foram enterrados em covas anônimas e não consagradas em seu entorno, jamais encontraram a paz. Suas almas, pesadas pelo sofrimento e pela humilhação, permaneceram presas à igreja, o único lugar onde podiam expressar sua fé e sua dor livremente. A assombração da Igreja do Rosário não é, portanto, descrita como maligna ou vingativa, mas como um eco profundo e melancólico. É a manifestação sobrenatural da resiliência e da tragédia de um povo, cujos lamentos e preces ficaram gravados na própria atmosfera do lugar, uma energia residual que os mais sensíveis ainda conseguem sentir e ouvir. As manifestações relatadas por funcionários e fiéis que permanecem na igreja após o cair da noite são de uma tristeza arrepiante. Ouve-se no silêncio absoluto da nave o som fraco de cânticos e lamentos em dialetos africanos, como se uma missa de outro tempo estivesse ocorrendo em um plano invisível. O som fantasmagórico de correntes sendo arrastadas lentamente pelo piso de madeira é frequentemente relatado, assim como a visão de vultos escuros ajoelhados nos bancos mais ao fundo. Figuras em profunda oração que se desvanecem quando se tenta olhá-las diretamente. O altar principal é conhecido por seus pontos frios, locais onde a temperatura cai de forma abrupta e inexplicável. A assombração da Igreja do Rosário é um lembrete sombrio de que a história tem seus próprios fantasmas e que as feridas da injustiça continuam a ecoar, mesmo em solo sagrado.
Você conhece alguma história de assombração ligada a uma injustiça histórica em sua cidade? Conte para nós nos comentários. Nossa quarta história nos leva a um dos lugares mais remotos e impressionantes do Brasil, na fronteira do Mato Grosso com a Bolívia. Ali, engolido pela imensidão da floresta amazônica, jaz o esqueleto colossal do Real Forte Príncipe da Beira. Erguida em 1776, esta foi a maior fortaleza militar que Portugal construiu em sua colônia. Um bastião de pedra plantado no meio do nada para defender as fronteiras de um império. A vida no forte, no entanto, era um pesadelo. Isolados do mundo, centenas de soldados e prisioneiros definharam e morreram de malária, de fome e em combates com tribos indígenas. Era um posto de serviço que significava, para muitos, uma sentença de morte lenta e solitária, longe de casa e da família. A lenda que assombra as ruínas do forte é um testemunho do poder do dever e do desespero do abandono. Dizem que a guarnição original, os soldados portugueses que morreram naquele posto esquecido por Deus e pelo seu rei, nunca abandonaram seus postos. Seus espíritos, ainda presos à disciplina militar, e sem saber que o império que juraram defender ruiu há séculos, continuam a cumprir sua eterna e inútil vigília. Eles ainda patrulham as muralhas cobertas de limo, ainda montam guarda nas guaritas vazias e ainda observam a floresta escura, esperando por um inimigo que nunca mais virá, presos em um ciclo de dever que nem mesmo a morte foi capaz de romper. Pesquisadores, militares e os poucos turistas que ousam pernoitar nas proximidades do forte descrevem uma experiência sonora aterrorizante. Durante a noite, o silêncio da selva é quebrado pelo som inexplicável de dezenas de botas pesadas marchando em cadência sobre as pedras do pátio interno. Ouve-se, levado pelo vento, o som de gritos de comando em um português arcaico e o barulho metálico de mosquetes sendo carregados e inspecionados. E o mais assustador, a visão, sob a luz da lua, de silhuetas escuras de soldados com uniformes coloniais parados nas ameias, figuras imóveis que observam a escuridão. O Forte Príncipe da Beira não é apenas uma ruína histórica. É um quartel fantasma, um monumento ao abandono, guardado por uma tropa de mortos que se recusam a aceitar que sua guerra terminou há muito tempo. Para nosso mistério final, adentramos o coração verde e selvagem do estado, as vastas extensões de cerrado e mata que ainda resistem ao avanço do agronegócio. A cultura mato-grossense é rica em mitos sobre entidades protetoras da natureza, como o curupira. No entanto, no contexto moderno de desmatamento agressivo, garimpo ilegal e conflitos por terras, essas lendas evoluíram para algo muito mais sombrio e violento. É a história do Pai do Mato, um guardião ancestral que, despertado pela destruição sem precedentes de seu domínio, declarou guerra aos homens. Ele não é mais um ser que prega peças para confundir caçadores. Ele é uma força da natureza vingativa, uma entidade que caça ativamente aqueles que invadem e destroem seu território. O Pai do Mato é descrito como uma força invisível e onipresente na mata. Sua fúria se manifesta de formas aterrorizantes. Caçadores e desmatadores ilegais relatam se perderem de forma inexplicável, caminhando em círculos por dias a fio, mesmo sendo conhecedores da região. Eles são atormentados por assobios agudos e gargalhadas guturais que parecem vir de todas as direções ao mesmo tempo, enlouquecendo-os lentamente. Trilhas conhecidas desaparecem e outras surgem onde não deveriam existir, levando-os para pântanos ou penhascos. E há os relatos de ataques de animais selvagens, onças e enxames de vespas, que agem com uma inteligência e coordenação que sugerem uma vontade única por trás deles. Em muitos casos, os invasores simplesmente desaparecem, deixando para trás apenas suas motosserras e armas, como um aviso para os próximos. Esta lenda se transforma em um conto de terror ecológico, uma metáfora brutal para a vingança da natureza contra a ganância humana. A inversão de papéis é o que a torna tão perturbadora. Nesta história, os homens são os monstros, e a entidade sobrenatural é a força da justiça. O Pai do Mato é a personificação da fúria de uma terra que está sendo ferida de morte. Ele representa o medo primitivo de que a natureza, que vemos como um recurso a ser explorado, possa, na verdade, revidar com uma inteligência e uma crueldade que não estamos preparados para enfrentar. A lenda é um aviso sombrio. A mata do Mato Grosso tem um guardião, e sua paciência está chegando ao fim. Da criatura que espreita sob a terra, ao guardião vingativo que defende a mata. Dos lamentos escravizados que ecoam em solo sagrado aos soldados fantasmas em sua vigília eterna. As 5 lendas que desvendamos hoje rasgam o véu de progresso e beleza natural para nos mostrar a verdadeira alma do Mato Grosso.
uma alma selvagem, primitiva e profundamente assombrada. Elas revelam um estado onde a civilização é apenas uma fina e frágil camada sobre um mundo muito mais antigo. Um mundo regido por forças que não respondem às leis dos homens, mas sim às leis primordiais da natureza, da dor e da memória. Cada mistério é um testamento de que, nesta vasta fronteira, o passado não está morto. Ele caça, ele assombra e ele se vinga. Estas histórias, nascidas no coração selvagem do Brasil, nos ensinam uma lição de humildade e de terror. Elas nos mostram que o maior monstro não é o minhocão ou o pai do mato, mas a arrogância humana que acredita poder dominar e explorar um território sem consequências. As assombrações do Mato Grosso são o preço que se paga pela ganância colonial, pela injustiça social e pela destruição ambiental. São a prova viva de que a terra tem memória, e que os espíritos que nela habitam, sejam eles de homens ou da própria natureza, não esquecem as feridas que lhes foram infligidas. O terror aqui é um eco da nossa própria brutalidade. Uma força da natureza que se levanta para cobrar uma dívida de sangue. E assim, enquanto as plantações de soja se perdem na escuridão da noite e os sons da selva se intensificam, talvez você comece a entender que o Mato Grosso é um microcosmo do nosso mundo. Uma representação brutal da luta constante entre o avanço da civilização e a resiliência de um poder muito mais antigo. O medo que estas lendas provocam não deveria se limitar às fronteiras do estado, mas servir como um aviso universal. Em todo lugar onde a natureza foi ferida e a história foi escrita com sangue, existem guardiões silenciosos e memórias inquietas esperando pelo momento certo para emergir das sombras e nos lembrar de nossa insignificância. O que estas histórias, que a mídia nunca mostrou, revelam é que, por trás de cada estatística de produção agrícola e de cada imagem de safari, existe um universo de terror e maravilha que a nossa lógica moderna se recusa a aceitar. O inexplicável não é uma exceção no Mato Grosso. Ele é a regra, a linguagem original de uma terra que ainda se comunica através de mitos, de monstros e de assombrações. E talvez o maior mistério de todos seja a nossa própria cegueira, nossa incapacidade de ver que somos apenas convidados em um mundo que, em última análise, nunca nos pertenceu de verdade e que pode, a qualquer momento, decidir nos expulsar. Se você sentiu o arrepio da selva e o peso da história em sua espinha, então nossa expedição cumpriu seu objetivo. Agora, a palavra é sua. Qual destas 5 lendas mais te impactou? Existe algum monstro ou guardião ancestral no folclore da sua região que o mundo deveria temer? Compartilhe sua sabedoria local nos comentários. Juntos, podemos criar o mapa mais completo do lado sombrio do Brasil. E se você tem a alma de um explorador e a coragem de um bandeirante, inscreva-se em nosso canal e ative as notificações. A cada semana, uma nova fronteira do desconhecido será desbravada. Agradecemos por sua companhia nesta incursão ao coração selvagem do nosso país. Continue a olhar para além do que é mostrado, a escutar as histórias que são sussurradas e a respeitar o poder que reside nos lugares que a civilização ainda não conseguiu domar. Nós nos encontraremos em nossa próxima jornada, em nosso próximo confronto com o inexplicável. E lembre-se, da próxima vez que você estiver em um lugar remoto, cercado pelo silêncio da natureza, escute com atenção. O que você acha que é apenas o vento pode ser o primeiro aviso de que você invadiu um território que tem um dono, e ele não está feliz com a sua presença.